Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal 108 Eu Sou. E eu sou profundamente grata à companhia de cada um de vocês. E hoje, como vocês podem ver pelo título do vídeo, eu vou trazer aqui informações complementares, o que eu já tenho aprendido sobre a necessidade ou não de praticar o Ho'oponopono por 108 vezes, em razão de uma dúvida, mais de uma na verdade, né, que apareceu nos comentários e é uma dúvida bem frequente de todos nós que estamos nessa jornada de autoconhecimento. Então eu vou falar aqui, já vou responder no início do vídeo, em seguida eu vou trazer a posição do Dr. Hugh Lane. Importante que fique claro aqui que tudo o que eu trago aqui no canal é apoiado nos ensinamentos do Dr. Hugh Lane, que estão no livro Marco Zero, Limite Zero, e também nos cursos de Ho'oponopono que eu fiz a partir de pessoas que tiveram a oportunidade de fazer formação com o Dr. Hugh Lane. O Dr. Hugh Lane já é falecido, mas participei de cursos, estudei Ho'oponopono com pessoas que, por sua vez, tiveram a oportunidade de participar das formações do Dr. Hugh Lane. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que sempre eu vou trazer a informação de onde que eu estou tirando aquilo, de qual livro está, e quando for algo que eu entendo, eu vou falar, olha, eu entendo assim, eu faço assado, porque para mim, na minha jornada de estudos, é muito importante eu saber quem é que está falando, eu saber de onde está vindo aquela informação, de qual obra, de qual livro. Então eu gosto de deixar bem marcadinho, bem claro, porque assim eu penso que ajuda as pessoas, né? Quem está querendo mais informação pode também ir atrás daquela obra, recorrer àquele livro, comprar, pedir emprestado, enfim, pode ter acesso à fonte de onde eu estou tirando aquela informação. Então vamos lá. Não é necessário praticar o Ho'oponopono por 108 vezes. Essa é a resposta nua e crua que acho que já fornece aqui um ponto de partida, mas eu recomendo que você escute até o final do vídeo o raciocínio que eu vou desenvolver e as outras informações complementares que eu considero bem importantes. O que o Dr. Hugh Lane falava? Que a gente está aqui para purificar memórias, e o que o Dr. Hugh Lane ensinava? Faça o Ho'oponopono enquanto você respirar. E é assim que ele fazia, e é assim que o Joe Vitale afirma fazer. O Joe Vitale relata que consegue ficar o tempo inteiro na mente dele rodando as frases do Ho'oponopono. E o que mais que o Dr. Hugh Lane falava? O Dr. Hugh Lane falava que diante de uma situação que causa aflição, diante de um problema, diante de um incômodo, faça o Ho'oponopono até ter paz. Então, podemos dizer que a regra preciso fazer 108 vezes? Não, você não precisa. E quantas vezes eu preciso fazer? Até você ter paz. Bom, dito isso, agora eu vou falar como que eu aprendi e o que eu acho das 108 vezes. A mim me agrada muito a ideia de praticar o Ho'oponopono diariamente, com constância, 108 vezes. Porque me conhecendo já um pouco, para mim ainda é desafiador conseguir praticar as frases do Ho'oponopono, conseguir praticar o Ho'oponopono ininterruptamente durante todo o tempo que eu estou acordada. Então, eu não sei como é com você, já ouvi de pessoas, de professores, o próprio Joe Vitale afirma que consegue ficar na cabeça dele o tempo que ele está acordado praticando as frases. Já encontrei professores, colegas que afirmam que consegue. Eu ainda estou no caminho, eu não atingi esse ponto de maturidade de praticar as frases o tempo inteiro. Então, para mim, a prática das 108 vezes me traz muita paz, porque é um momento que eu sei que eu vou sentar e eu vou me conectar com um portal
maravilhoso. E é como se eu estivesse colocando um tijolinho na minha estrada invisível do autoconhecimento. É como se eu estivesse entregando a minha parcela de coisas feitas, de coisas que me cabem. Me dá paz na minha mente, digamos assim. Saber que eu fiz algo concretamente, de que pelo menos 108 vezes naquele dia eu fiz. Então, na minha jornada de autoconhecimento é bastante positivo e não é penoso, não é difícil, pelo contrário, é um momento de muita conexão, de muito prazer, de muita alegria, e eu sinto muitas coisas boas e para mim passa muito rápido mesmo. Eu já ouvi de pessoas que relatam que é muito pesado, que é muito difícil, que é muito penoso, que é muito cansativo. Se esse for o seu caso, eu penso que talvez seria interessante você refletir se essa prática das 108 vezes realmente é benéfica para você. Porque o Ho'oponopono, ele vem de um espaço de graça e leveza, ele vem de um espaço de fluidez, ele vem de um espaço para trazer facilidade e não para criar mais coisas pesadas no seu dia a dia. Então, se para você é mais fácil praticar as frases ao longo do dia, deixar um post-it na sua mesa de trabalho ou na sua escrivania com as 4 frases, e quando você passar os olhos ali, você repetir, ou você ter um quadrinho que você de vez em quando passa os olhos ali e repete as frases, eu penso que tudo bem. O importante do que eu tenho visto, das pessoas com quem eu encontro, que eu troco nos cursos, é que seja uma prática leve. Porque essas práticas que a gente faz de autoconhecimento não podem ser um peso para a gente. A gente já está fazendo essas práticas para ter uma vida com mais facilidade, com mais leveza. Então, na minha perspectiva, é inadmissível que a gente adote uma prática que vai trazer ainda mais peso. Até porque a nossa frequência, a nossa vibração durante a prática conta muito na nossa jornada de autoconhecimento. Então, imagina, você já tem uma série de coisas para fazer ao longo do dia, muitas das quais já não lhe agradam e você tem que fazer, São tarefas que a vida adulta nos exigem. Você vai criar mais uma que não te agrada? Então, assim, eu sugiro que você reavalie se esse é o seu caso, em relação à dúvida, de praticar ou não as 108 vezes. Eu penso que é muito importante que esse momento seja leve, agradável e prazeroso para você. Já, por sua vez, aquelas pessoas que gostam de praticar as 108 vezes ou estão com dúvida, ou nunca fizeram, eu recomendo que você experimente fazer as 108 vezes, pelo menos por um tempo, pelo menos por alguns dias, para você ver como é isso na sua vida. Para mim, desde a primeira semana que eu tive contato com essa forma de fazer o Ho'oponopono, já foi transformadora na minha vida, assim, com pouquíssimos dias. Eu já senti grandes diferenças no meu dia a dia. A primeira delas, que eu posso dizer assim, sem sombra de dúvidas, é o bem-estar. Um bem-estar, assim, que transcende todo entendimento. Então, quando eu descobri essa forma de fazer o Ho'oponopono, mudou muita coisa na minha vida. Então, para mim, foi muito benéfico. Se você ainda não experimentou, não testou, penso que mal não vai fazer, você não vai perder nada, até porque você vai ter uma oportunidade de estar purificando memórias. Então, eu acredito que é muito benéfico. Outro motivo pelo qual eu sinto que é benéfico é pelo seguinte motivo. Nós, de um modo geral, temos uma vida bastante corrida, cheia de atividades, cheia de demandas para responder, cheia de coisas, cheia de afazeres. E temos também muitas distrações. Telefone celular,
rede social, enfim, uma série de distração nos chamando para fora. E dentro desse cenário, é importante que cada um conheça um pouco de si e um pouco do seu dia a dia, que de um modo geral, eles tendem a ser um pouco parecidos. É claro que tem semanas mais intensas, semanas mais tranquilas, mas de um modo geral, os dias, nós temos nossas rotinas e elas acabam sendo um pouco parecidas. Eu te pergunto, você, na sua rotina, você é uma pessoa que vai conseguir, pelo menos um pouco, se dedicar à prática do Ho'oponopono no seu cotidiano, pelo menos algumas vezes durante o dia a dia, a forma como você vive, né? O trabalho que você desempenha, como você se coloca no mundo, vai ter espaço, você vai se lembrar, você já tem a disciplina você já conseguiu incorporar a prática do Ho'oponopono como um hábito na sua vida e você consegue fazer isso ao longo do seu dia a dia. Se você consegue, né, e se está tudo bem dessa forma, né, se você já consegue adotar, maravilha, talvez para você seja dispensável praticar, ter um momento ali do seu dia para praticar o Ho'oponopono por 108 vezes. E já outra pessoa que tem um dia totalmente atribulado, né? Um dia assim bem intenso, que sabe que se não parar ali por um momento, se não tiver um momento dedicado na sua agenda ali para realizar a prática das 108 vezes, eu acredito que seja muito provável que essa pessoa termine o dia sem fazer uma sequência de Ho'oponopono, sem nem lembrar que existe o Ho'oponopono, e assim passar dia após dia, semana após semana, mês após mês, sem praticar o Ho'oponopono. Pelo menos é isso que eu encontro com bastante frequência. Pessoas que falam que não gostam da prática dos 108 vezes, que não se identificam, que preferem fazer aleatoriamente ao longo do dia, quando lembrar, mas que no fim do dia não praticam. Elas acham que vão se lembrar, mas por conta da nossa forma de viver, do nosso dia a dia intenso, cheio de distração, elas terminam sem praticar e o tempo vai passando e não há prática alguma. E outra informação que eu quero trazer para vocês nesse contexto é que tanto a prática ao longo do dia de forma aleatória, quanto a prática do Ho'oponopono por 108 vezes, se trata de um hábito novo. E como sendo um hábito novo, vai exigir de nós, num primeiro momento, foco e dedicação. Eu não penso como esforço, eu não enxergo como esforço, mas eu sinto como uma atividade que num primeiro momento vai exigir foco e dedicação, porque nós não somos ensinados na escola, de um modo geral, né? Na escola ou na nossa família, não recebemos essa educação de dedicar um tempo para meditar ou dedicar um tempo para uma prática de frases afirmativas que elevam a nossa vibração. O que a gente consegue encontrar, né, em algum de nós recebeu essa educação, é dedicar algum tempo do nosso dia para rezar. Mas, de um modo geral, nem todo mundo consegue inserir essa prática no seu dia a dia. O que eu quero dizer é que, assim, talvez pareça penoso, mas talvez seja apenas um hábito que você ainda não está acostumada. E lembrando aqui uma informação da neurociência, e aí eu não tenho aqui uma pesquisa para apontar para vocês de onde que eu estou tirando isso, mas basta você dar um Google, você vai encontrar uma série de pesquisas nesse sentido que falam que quando a gente pratica um hábito quando a gente pratica um hábito por 21 dias, a gente tem o potencial de trazer a consciência, né, de incorporar aquela mudança na nossa vida.
Então, para você ver que talvez a prática do Ho'oponopono por 108 vezes ou de forma aleatória seja só uma atividade que num primeiro momento exige de nós esse compromisso. Um paralelo aqui que eu faço não sei se você já teve a oportunidade de fazer dieta e de ficar 21 dias sem usar açúcar branco. No primeiro momento, você fica irritado, acha ruim, mas depois, em poucos dias, você se sente muito bem e você começa a sentir benefícios no seu corpo físico e você começa até gostar. Mas veja que exigiu de você, num primeiro momento, uma decisão, foco e dedicação. Não sinto que seja um esforço, mas uma constância, uma perseverança naquela prática. E eu enxergo a prática do Ho'oponopono da mesma forma, porque os benefícios são gigantescos. Então, talvez um educar da nossa vontade que não foi preparada para aquilo, não está habituada àquilo, faz a gente romper ali aquela barreira da resistência. Lembrando também outra informação da neurociência, que a nossa mente consciente, né, o nosso cérebro, ele gosta do conforto, ele gosta do que é conhecido, ele gosta de rotina, ele gosta de ficar parado e de parado continuar. Então, se a prática do Ho'oponopono, né, seja de forma aleatória ou seja das 108 vezes, ainda não faz parte da sua vida, é natural que o seu cérebro se irrite no primeiro momento, murmure, fique inventando caraminholas. Será que funciona? Não estou gostando. Por quê? Porque vai dar trabalho, vai demandar energia, vai demandar gasto calórico, vai demandar que ele construa novas sinapses, novos caminhos cerebrais, vai demandar que ele crie um caminho novo que não está formado ainda. Então, é natural que ele crie resistência e talvez por isso as pessoas não se agradam muito tanto da prática das frases ou tanto da prática das 108 vezes. Outra informação que eu acho muito pertinente trazer para vocês aqui nesse compilado, para que vocês avaliem essa prática no seu dia a dia e tenham mais informações para tomar suas decisões, eu sinto assim no dever de relatar a minha experiência com a prática dos 108 vezes e com quem eu aprendi. E eu aprendi a prática das 108 vezes com a querida Beth Russo. Eu já conhecia o Ho'oponopono há um bom tempo, quando eu conheci a Beth. Eu conheci a Beth em janeiro de 2019, mas eu já conhecia e eu já praticava o Ho'oponopono desde 2015. Mas até conhecê-la, eu não conseguia praticar com essa constância e com esse compromisso que eu aprendi com ela. Quando eu conheci os conteúdos dela, onde ela explica a forma transformadora do Ho'oponopono que ela encontrou, que é aliando a prática, do Japamala. Eu não uso o Japamala, mas eu gosto da prática das 108 vezes. No caso da Beth, ela relata que foi muito bom para ela o uso do Japamala, porque ajuda com que ela se conecte profundamente com a prática. Mas ela que trouxe para a minha vida esse jeito de fazer pela sequência de 108 vezes. Quando eu conheci isso, eu fiquei maravilhada e imediatamente eu quis testar na minha vida. E como eu relatei para vocês no início do vídeo, em poucos dias eu já vi grandes transformações e grandes benefícios. Eu já tinha lido o livro do Ho'oponopono, já tinha lido mais de uma vez o livro do Ho'oponopono em 2015, mas eu não tinha incorporado essa prática na minha vida cotidiana. Então, trazer isso para o meu dia a dia, vivenciar isso, eu devo aos ensinamentos da Beth Russo, e eu sinto que é meu dever aqui falar isso
porque é importante a gente dar os créditos aos professores, às pessoas que cooperaram com a nossa jornada, e porque eu sei aqui que está todo mundo estudando, recorrendo às obras, aos livros, e assim é uma forma de vocês escolherem as informações e irem avaliando se faz sentido para vocês ou não. Em relação ao número 108, como a Beth sempre fala, que é um número sagrado, que é um número de elevada frequência. E conforme eu aprendi, nesses cursos de autoconhecimento que eu tive a oportunidade de fazer, o 108 é um número, realmente, é um número sagrado, é um número de elevada frequência, que tem o potencial de nos colocar em um espaço vibracional de transmutação de informações, no sentido de encerrar o velho e nos colocar nessa posição de iniciar um novo ciclo de uma forma benéfica. E quando a gente está praticando o Ho'oponopono, no fundo, eu penso que é isso que a gente está fazendo. A gente quer encerrar aquela memória de dor, encerrar aquele dado morto, encerrar aquela memória que não serve mais ao bem maior e se lançar a um espaço do ponto zero, a um espaço do novo. Então, para mim, essa informação do 108, esse espaço vibracional que o 108 nos conduz, ela ressoa muito. Sem contar que nesses cursos assim a gente aprende que o 108, a soma dá 9. E o número 9 é um número que, em frequência, ele nos conduz para uma concretização, para materialização, para concretizar aquilo que está no invisível e trazer para o visível. E essa informação também ressoa com a informação que a gente tem na obra, no livro O Kybalion, a lei da correspondência. Tem lá são 7 princípios herméticos e um deles é o princípio da correspondência. O que está no invisível assim se manifesta no visível. E quando a gente está praticando o Ho'oponopono, no fundo é isso que a gente quer. A gente quer cocriar o invisível, a gente quer trazer da nossa centelha divina tudo de bom que está lá, tudo que a divindade nos inspirou, a gente quer trazer de lá para cá. É isso que o Dr. Hewlett falava, que era a finalidade do Ho'oponopono, é me conduzir ao ponto zero, porque no ponto zero é o ponto onde eu consigo estar em unidade plena com o meu eu divino, com o divino criador, e a partir daí deixar operar apenas a vontade do divino criador, que é muito melhor do que a minha. Então, esses são alguns elementos que ressoam para mim com a prática do Ho'oponopono pelas 108 vezes. Para mim não é aleatoriamente, para mim tem um significado. Os 108 tem um significado fazer dessa forma, e só agregou. Então, eu quis dividir com vocês essas informações para vocês poderem ter mais elementos para refletir, para vocês saberem as informações que até o momento têm formado a minha convicção e que têm me ajudado na minha jornada de autoconhecimento. Se vocês tiverem mais dúvidas, tiverem colocações, deixem nos comentários. É muito rico essa troca. Toda hora tem gente nova chegando. E eu penso que é muito valioso a gente saber como cada um está fazendo. Eu acho que todos crescemos muito conhecendo como nossos colegas fazem, os benefícios que colhem em sua vida, sem contar que nos estimula, nos encoraja, nos revigora na nossa jornada de crescimento. Bom, o que eu quis aqui era trazer um compilado de todas as informações que eu tenho a respeito do tema, do que eu consegui até o momento, do que eu me recordei aqui, que eu considero importantes para que a gente tenha elementos de decidir se essa prática cabe ou não no seu dia a dia, se ressoa ou não com o mais importante. Se eu puder dar uma dica só, um conselho só, se conecte com a sua centelha e veja o que ela traz para você e veja o que ela te orienta. Ela é a sua parte divina, a tua parte mais sábia, que pode te conduzir a tudo de bom, de belo e de sagrado. Eu sou profundamente grata à companhia de cada um de vocês. Um beijo grande e até a próxima!